claros pastores, prezados irmãos e irmãs, saudações de paz. Aqui pastor Jairon Saboia, por graça de Deus, pastor titular na Assembleia de Deus que está na linda e maravilhosa cidade de Governador Archer, local onde carinhosamente chamamos de capital da hospitalidade. Quero cumprimentar a mesa diretora da nossa magna convenção, SEADEMA, na pessoa do nosso presidente, o Famanais pastor Raposo, anjo de Deus, que por desígnios eternos, chamado do próprio Deus, tem presidido nossa magna convenção com grande largueza moral e conquistas espirituais que alegram aos cristãos em nosso torrão maranhense. Cumprimento ainda nosso ilustre coordenador da nosso Conselho de Educação Cristã, o pastor Rosivaldo, e bem assim fazer extensiva de cumprimentos aos nossos companheiros. Me fora facultado o convite para comentar a lição de número 11, Salvação não é obra humana, o texto que será veiculado na nossa sexta-feira, isto mesmo, sexta-feira, com base em Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz: ninguém é salvo pelas obras da lei. Queridos irmãos, o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, descreve, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, qual temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Importante destacar a ênfase em voga no texto: obras da lei, justificação pela fé e o direcionamento dessa justificação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no texto, é enfático em abordar tema muito importante na capitulação da teologia sistemática, que trata sobre a justificação pela fé. Importante ainda destacarmos a expressão as obras da lei, constantes na carta de Gálatas do apóstolo aos irmãos da Galácia, abordando a questão da obediência à lei de Deus e ainda um compromisso para com outras boas obras com a finalidade de obter a salvação. Importante destacar que no contexto histórico, o monge Lutero abordou com propriedade bem dinâmica esta teologia que, liderada, encabeçada pelo apóstolo Paulo, a justificação pela fé, fazendo parte aí de uma ordem agostiniana, se submetia a alguns mandamentos que eram impostos pela ordem, e mesmo observando rigorosamente tais ordenanças, tais mandamentos, os historiadores vão dizer que ele se sentia espiritualmente miserável e longe de Cristo. Foi quando ele entendeu que a salvação se apresentava como um dom ali, gratuito, oferecido não pela conquista de esforços humanos, o trabalho de alguém que se lança a conquistar algo, mas muito mais por alguém que te concede favores. E nesta concatenação, o monge agostiniano, o monge Lutero, justapôs seu novo entendimento com a sua vida anterior de obediência rígida e ali também regrada, fazendo que seu entendimento compreendesse a justificação pela fé, que então refletia Jesus como principal autor deste
dom. O que seria, então, a justificação no contexto de Lutero? É importante destacar que justificação ali, um termo que se refere, segundo Wycliffe, a um julgamento judicial. Vale destacar que não é tornar alguém reto ou santo, mas é uma espécie de paga da dívida. É compreender que alguém é culpado, mas que um terceiro que aparece nesta relação processual se apresenta como fiador da dívida, como pagante da cédula que ligava as obrigações, o objeto ali do contrato. É alguém que paga a dívida, que se apresenta como pagador daquela dívida. E, portanto, quando o juiz vai observar a obrigação avançada resultante do pecado, que seria, portanto, a condenação, observa-se que alguém se apresentou como pagador dessa dívida. Então, é importante dizer que justificação é imputar um crédito na conta de alguém. Esse crédito foi o próprio Jesus que imputou como perdão para os nossos pecados. Sim, é dizer que é uma ação declarativa, constitutiva, imputativa até, tendo em vista que dos nossos pecados conscientes e até os inconscientes, a condenação que seria plausível em virtude dos nossos erros foi aí perdoada, foi aí paga. O penhor foi pago pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a todos aqueles que se aproximam deste sacrifício vicário por meio da fé, isto é, a obediência aos desígnios de Cristo, tem os seus pecados perdoados. E, portanto, no sacrifício, no derramamento do sangue de Jesus Cristo, aquele agente de condenação, aquele que seria objeto de condenação, tornou-se justificado. Repita-se, através do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, é importante dizer, ninguém é salvo pelas obras da lei, e sim por causa da graça de Deus, das palavras do apóstolo Paulo, ali em Romanos, capítulo 5, versículo 17, também o capítulo 5, versículo 19, o capítulo 8, versículo 1, Filipenses 3, 9, ainda Romanos 8 e 1 e também Efésios 2, 8, e os textos que nos servem como fundamento dessa importante capitulação doutrinária que é a justificação pela fé. Obrigado pela oportunidade de comentar. Eu sou o pastor Jairon Saboia e quero agradecer aos nossos irmãos pela oportunidade de compartilhar algo dos céus aos vossos corações. Desde a capital da hospitalidade, Governador Archer, a linda igreja que está aos nossos cuidados, nós enviamos os cumprimentos fraternos aos nossos prezados irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.